Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. Estamos de volta e agora com o nosso diácono Luiz Fernando, vamos falar um pouquinho agora sobre chamada de Deus. Passa-se os tempos, se casa e agora começa a vir as promessas. O que havia de promessa, de chamada, antes de acontecer? O que Deus falava para vir as promessas? Deus sempre, na juventude, Deus sempre falava comigo, dizia que tinha plano na minha vida. Deus disse que tinha algo na minha vida. E eu disse, eu creio que Deus um dia vai nos abençoar e vai realizar suas promessas em nossas vidas. Quando eu estava no início de 2016, final do ano, a gente vai para o culto de Réveillon. E ali a gente fez um propósito, eu e minha esposa, em casa, no ano 2015, dia 31, lá, a gente se preparando para o culto, a gente saiu de lá, antes de sair orou, e a gente disse, esse ano, quando o presbítero pedir para orar, a gente vai dobrar o joelho e dizendo que no próximo ano a gente vai fazer o melhor para ele na obra. Se esse ano a gente fez pouco, no próximo ano a gente vai se dobrar mais, vai fazer o melhor para ele. Aí a gente, foi uma bênção, um Réveillon, quando foi a gente já começou a sair ao campo, a gente botou no propósito de, vamos para a campanha evangelizadora. A gente, todo domingo, vamos sair e voltar ao campo. A gente começou a ter um propósito no coração de evangelizar. Quando foi, presbítero? No dia 15 de fevereiro, o presbítero ele conversou conosco no estudo do professor, no mês de fevereiro. Isso foi no segundo domingo. O primeiro foi o evento de carnaval. Aí no segundo domingo, no segundo sábado foi o estudo. Aí ele fez, amanhã eu vou começar com você. Isso ia começar no domingo à noite. Quando foi no domingo de manhã, eu estava em casa e estava orando. Eu dobrei o joelho e estava orando. Jesus, me revela, me mostra que o presbítero vai falar comigo hoje à noite. Jesus, me mostra que o Senhor falou comigo. Tratava comigo, ele falou comigo sobre a união de Jardim da Europa Estreia. Aí eu perguntei à minha esposa, Liliane, a Europa Estreia tem conselheira? Ela fez, sei não. A gente foi para o culto à noite, chegou à noite o presbítero conversando com a gente. Aí tratou de ir lá em Jardim da Europa Estreia, está precisando de um casal de conselheiro. Aí ele fez, eu sou presbítero, eu já estou sabendo. Aí ele fez, quem falou com você? Eu disse, foi Deus. Eu estava em casa hoje, dobrei o joelho e ele me revelou. Aí após 2 dias a gente confirmou a ele. Com 2 dias a gente foi conversar com o pastor, irmã Rosa e o senhor. Foi aonde Deus começou a nos ensinar na obra. Foi passo a passo. Aí chegou conselheiro, deu início à união. A gente inaugurou a união dia 26 de março de 2016, a União Oasis. E logo após, no mês de maio, fui apresentado para a lista local. Deus, comecei a dirigir culto, rodízio, pregar nos cultos rodízio, saindo na campo no Jardim da Alpes 3. O Jardim da Alpes 3 foi onde eu aprendi bastante. Deus nos ensinou, Deus nos presenteou. Foi em Jardim da Alpes 3 que eu recebi a bênção, foi minha filha. Um ano após, 2017, foi quando minha filha nasceu.
A gente fez o primeiro ano, a festividade, a festa foi uma semana, na outra festa, a festa foi no domingo, na sexta-feira próxima a minha menina nasceu. Foi bênção. Deus, Ele tratou conosco em Jardinópolis. E como foi a chamada para auxiliar oficial? Deus, Ele falou comigo em sonho. Isso foi na pandemia. Aí quando o presbítero Ivanildo João, ele telefonou para mim, pedindo o nome, pedindo meu nome completo. Eu mandei para o presbítero. Quando foi no outro dia, ele telefonou: olha, hoje à noite vai para o administrativo. Quando foi à noite, a gente estava lá, depois chamou a gente para ser apresentado para a lista oficial. Foi eu e mais 14. Foi no mês de dia 23 de janeiro de 2021, quando o Senhor nos chamou para a lista oficial. Aí nesse período, passando-se os tempos, vem agora o grupo jovem. Foi em 2022, ainda em 2021, estava na lista oficial. Já fazia 5 anos e 7 meses, estava na União Oásis. Aí a gente saiu. Aí em 2022, estava precisando de um casal, em Jardinópolis, para ir para o grupo jovem Líder dos Vales. Aí o presbítero, ele nos chamou, mas Deus também já tinha falado conosco. Eu estava no culto, Deus falou comigo e eu disse à minha esposa no final, no dia da festividade do Líder dos Vales, um antigo dirigente, eu disse à minha esposa: Deus nos chama, a gente vai ser os próximos dirigentes do juvenil. E ela: é mesmo? Eu disse: quem falou? Eu disse: Deus. Mas um mês depois, o presbítero atual, ele me chamou e chamou ela. Aí a gente não pode recusar não. E Deus, a chamada de Deus, se a gente não rejeitar, a gente paga preço. No caso era o presbítero Edson Queiroz. Esquerói. Aí passa um pouquinho de tempo. Em 2025, Deus, Ele nos chama para o diaconato. Como é que foi? Deus não... Eles têm já... Após eu... Vou dar um retorno. Após eu ser apresentado para a lista oficial, 15 dias depois, meu nome saiu na lista de círculo de oração. E ali foi onde Deus, Ele me ensinou bastante nas escalas nos círculos de oração. Deus tratava comigo, cheirava, orava, e Deus ali vá testemunho. E Deus tem falado comigo. E Deus, certo dia, tratou comigo. Tinha algo maior na minha vida. E eu fiquei esperando, orando. Eu fiz orando e esperando o tempo de Deus. E a gente tem de esperar. A gente não pode empurrar a porta, a gente tem que estar na porta. Porque no dia certo a porta vai se abrir para a gente. E naquele momento, quando nosso evangelista, ele mandou uma mensagem, eu fiquei surpreso, Senhor, fiquei alegre, mas esperando o dia. No dia 14 de dezembro de 2025, foi quando eu fui apresentado para o diaconato. Naquela hora, quando começam a orar, que sensação acontece na vida de quem está ali? Ali foi um momento particular com Deus. Ali a gente sente, feito o Ezequiel Soares, ele chegou, falou em um EBO, ele disse,
Aí veio aqui em Pernambuco, você retarrela as baterias. E quando estava sendo apresentado, Deus trata com você. Foi um momento marcante. E também a responsabilidade. Porque eu lembro, quando eu pego algo na casa do Senhor, a gente tem de saber da gente, é compromisso. A obra do Senhor, ela tem de ser feita com zelo e a gente tem de ter cuidado. Quando Deus bota algo na nossa mão, a gente tem que ter cuidado. Porque é Ele que está dando nossas mãos. A gente tem de fazer a obra de Deus com amor, com cuidado, com zelo. E se Ele nos confiou de chegar ao diaconato, não é somente não é o título, mas saber que a obra é dele. A gente tem de fazer com responsabilidade e honrar o nome do Senhor. Muito bem, então daqui a pouquinho a gente volta com mais Jesus, Fonte de Vida. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Estamos de volta com seu programa Jesus Fonte de Vida e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o irmão Luiz Fernando. Ele agora vai para a Tia Deb. Como é que nasceu esse desejo? Como é que veio essa vontade? No ano de 2022, eu estava, assim que eu saí da União Adolescente, aí veio o desejo de me aprofundar mais, aprender a palavra do Senhor. Aí eu se matriculei, Tia Tarpina, e comecei ali estudando. É um desafio grande. E eu olhei assim, 22, só termino no final de 2025. 4 anos. Mas eu comecei, mês após mês, módulo,
E ali fui aprendendo, cada professor. E tem momento na Esteadeb, ter aula, a gente sai dali renovado. A gente chega a ver triste, chega em momento de enfermo, doente. Cheguei a passar um período com enfermidade, com pedra no renais. E por não faltar aula, não ter faltar aula, tinha muita vida de sair ia para a Esteadeb com algumas dores. E teve dia de eu sair, chegar aí com dor e voltar. E ali Deus fazia um milagre. Tinha momento, não era numa aula, era um culto. Era um culto de você sair gratificante. E valeu a pena. Os 4 anos, eu passei, né, estudando na Esteadeb. Sou grato ao nosso pastor Cima pela oportunidade que ele me deu de poder passar 4 anos estudando a direção, o nosso evangelista Luiz Carlos, também a nossa irmã está à frente, irmã Giovana, está à frente da Esteadeb. O dia 7 de fevereiro foi a nossa formatura, foi uma bênção do céu, foi um dia a gente olha para trás, quando a gente começou, naquele momento a gente estava descendo ali o degrau, no Templo Central, a gente olhou assim, valeu a pena, pelos 4 anos de estar na Esteadeb. Mas não parei. Dei início após, também agora no Recife, 24 meses, é um sábado no mês, mas aprofundando. Muito bem. Fala em aprofundar, o que é que nesse período de evangelho tem experiências que marcaram tua vida até hoje? Muito. Nesse período 16 anos, voltei para Cristo. Deus tem tratado comigo, tem mostrado algo que, a ver olhar assim, eu disse, é Deus na minha vida. A ver eu conversei com minha esposa, é você o casamento, o namoro, botar, é uma comunhão, é uma junção. E você ali divide as conversas. Há momentos que você está passando por uma dificuldade, a esposa está ao lado, a esposa está passando, o esposo está. Teve momento de passar eu e minha esposa. A gente passou por várias experiências, os dois juntos. E a gente passou no ano 2024. E eu acho que a gente foi a dificuldade. A gente passou uma dificuldade tremenda. Um dia antes, no ano de 2024, no mês de fevereiro, minha esposa estava se preparando para fazer a cirurgia. E na segunda-feira, ela foi para o médico, para o consultório, para o médico ver, ela ia ser operada da vesícula. E quando ela ia fazer ela foi se consultar e o médico fez, quer fazer essa cirurgia amanhã? Ela fez, quero. Tá preparada? Tô. Aí quando eu estava esperando ela, com muita dor em renais, quando ela me disse, foi mesmo que eu olhei assim, Jesus, e agora? Eu doente, minha esposa vai fazer a cirurgia, mas os dois chorando, triste, porque ela ia fazer a cirurgia e eu estava ali com várias dores renais. E no outro dia a gente saiu, foi na cidade de Limoeiro, ela se internou e a secretária do consultório olhou para ela e perguntou se era eu que ia fazer a cirurgia, porque eu estava morrendo de dores. Após eu deixar ela, eu fui para o hospital, ela era uma clínica particular e ao lado tinha o hospital Dr. Fernando de Salsa.
Eu lembro que eu fui consultado e ali fiquei internado. E eu lembro que a gente estava comentando que a sala, o quarto, minha esposa estava no hospital, era um vizinho de quarto. Eu no lado, ela no hospital e eu no outro. Ela internada para fazer a cirurgia e eu internado com várias dores no tratamento. E estava todos os dois ali com uma dificuldade enfermo. E a gente retornei para casa, quando ela teve alta, voltei para buscar ela e ali passou os dois. Ela cirurgiada e eu com bastante dor em renais, vários cálculos nos rins. E eu olhava assim, Senhor, e eu pedi a Jesus, me ajuda. Foi um momento de experiência com Deus. Mas a gente passou por aquele momento. Se foi 2 anos, foi momento para a gente estar agradecendo a Deus. Por tudo a gente passou. A igreja não deixou a gente só, estava ao nosso lado. Vinha conjunto nos visitar, os jovens, presbítero, obreiro, estavam ao nosso lado orando, pedindo oração nas igrejas. Jesus nos deu vitória. Foi um momento marcante, a gente passou, a gente olhava assim, agora Jesus. A gente olhava para nossa filha, ela olhava para o pai doente e a mãe cirurgiada. E só ela estava dentro do lar. Minha mãe dava assistência ao dia e à noite ela estava conosco. Às vezes levava água, um remédio. Minha filha com 7 anos de idade. Mas o Senhor nos ajudou. Estamos aqui. E digo a você, por tudo que você está passando, não se desespere, não abaixe a cabeça, e o Senhor, Ele te ajuda. E você está passando por um momento de enfermidade. O Senhor, Ele é cura. Se Ele nos ajudou, Ele nos deu vitória, também Ele dá vitória. Muito bem, então agora, preparado para o último bloco? Sim. Então daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Jesus Fonte de Vida. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, meus irmãos, chegamos aqui ao bloco final do programa Jesus Fonte de Vida e agora estamos com a nossa irmã Lília, que é mais popularmente conhecida como a irmã Lília Atelier. Paz do Senhor, irmã Lília, como estão todos lhe assistindo? A gente gostaria de saber como é. Irmão Fernando disse que Deus falou com a senhora sobre costura e nosso público quer saber como é que foi essa história. Paz do Senhor. Amém, presbítero Márcio. Esse mês está fazendo 18 anos que eu comecei no curso de corte e costura. E eu tinha o desejo de aprender a costurar para fazer roupa para mim, minhas irmãs, a minha mãe. E entrei no curso, comecei a aprender e eu tinha 14 anos quando eu comecei a fazer o curso. E a minha mãe perguntou para mim se eu queria alguma comemoração, que já estaria chegando o aniversário de 15 anos. E eu pedi a ela que não fizesse e comprasse uma máquina de costura para mim. E naquele tempo, com muita dificuldade, ela comprou uma máquina de costura e eu comecei a fazer roupas em casa, principalmente como a gente participava de união de adolescente, fardamentos. Aí quando chegava esse período eu começava a fazer a minha farda, a farda das minhas amigas que moravam perto de mim. E Deus ele foi abrindo a minha mente. Eu fiz o curso, passei no decorrer de 11 meses e ao final a professora já falou que eu já estaria formada, não precisava mais continuar, porque o que ela já tinha de ensinar eu já tinha aprendido. E eu comecei a treinar em casa, fiquei costurando o primeiro fardamento. Eu ainda tinha 16 anos. 16 anos de idade, quando eu fiz o primeiro. Foi um grupo pequeno, de uma amiga de escola. E no período que, enquanto eu estudava, fazia educação infantil, a gente também, quando saía da escola, ia para as lojas de tecido, aviamento. E eu comecei a me aprofundar nessa área de costura. Agora, de onde nasceu esse desejo pela costura? Eu ia com a minha mãe para a casa de uma amiga dela que era costureira e eu ficava observando ela costurando, que ela fazia as roupas da gente. E também a gente, naquele período, tinha muita dificuldade de roupas para ir para a igreja, porque meu pai, era só meu pai, eu tinha mais 3 irmãos, a dificuldade de vestes para ir para a igreja era bem difícil. Certo. E de onde nasce o desejo agora de montar um ateliê, uma loja própria? Ainda quando eu estudava, eu tinha por volta de uns 16 anos, eu sonhava em costurar e ter uma loja com roupas, mas naquele período, para mim, eu achava impossível, mas Deus falou comigo em um congresso de adolescentes, em que eu estava lá, tinha nem condições de fazer roupas para ir, a gente estava até de fardamento, um fardamento, e naquele congresso Deus ele falou diretamente comigo. Ele fez a promessa, na mesma hora que ele fez a promessa, eu fui renovada, eu senti que Deus estava falando comigo naquele momento. E Deus ele começou, quando ele fez a promessa para mim, eu achei impossível o que ele falou para mim, mas eu vi que no decorrer desses anos Deus tem cumprido. Vamos acompanhar algumas imagens do seu ateliê? Sim. Acompanha aí.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, agora por que Lily Atelier? De onde Lily Atelier surgiu quando a gente começou ainda em casa, na garagem. A gente fez um pequeno espaço e começamos a costurar. Aí fizemos com o nome Lily Atelier. Mas no decorrer do período do tempo, a gente quis registrar a marca e já vimos que em São Paulo tinha outra empresa com esse mesmo nome. E Deus me deu um sonho e eu compartilhei com a minha mãe antes dela falecer e disse a ela que ia colocar o nome que eu sonhei na loja, Lily Andrade, porque Lily é meu, Andrade é o do meu esposo, que quando a gente casou, aí ficou o meu nome composto com Andrade. Aí eu comentei com ela esse sonho e ela disse, realmente, coloca esse nome que vai dar certo. E quando falamos com o pessoal que registra a marca, e não teve objeção nenhuma, conseguimos registrar de primeira o nome Lily Andrade. Aí hoje é uma marca de fardamentos e de roupas social. E assim, o forte é moda evangélica, né? No caso, faz fardamentos, faz vestido. Divulgue aí, fale aí para quem. Muitas vezes a senhora vai falar para pessoas que já usou roupa, já usou fardamento, mas não conhece de imagem a Lília, que hoje é Lily Andrade. Então, pode falar, explique a elas, se sinta como se tivesse um bocado de pessoas para vender aí seu produto. Pode falar. Amém. Hoje nós trabalhamos no segmento de roupas sob medidas, fazemos roupas sob medidas. Nós também vendemos já roupas prontas na loja e também fazemos fardamentos. A gente faz fardamento para órgãos de criança,
adolescentes, jovens, corais, conjuntos musicais, comissões e até congresso. A gente está trabalhando com saias para fardamento de congressos. Até me disseram assim que até um vestido de noiva já começou, né? Já fizemos um vestido de noiva. Eu trabalhei por um tempo na loja Luciana Noivas aqui em Carpina e a gente trabalhava fazendo ajuste de vestido de noiva. E esse foi o primeiro vestido que nós fizemos na loja. Eu acho que vai ter um bocado, né, agora. Essa semana a gente já teve pedidos, né? Já mandaram solicitações para vestido de noiva. E assim, onde é que a gente pode encontrar Lili Andrade? Endereço, plataformas digitais aí. Temos o WhatsApp, que o número é 92704826, e também o nosso Instagram, Lilian Andrade LA, é o nosso Instagram, e também a loja fica localizada na Rua 4, no bairro Jardim Neópolis. Como a senhora se sente? Tanta gente indo lá, sendo conhecido, a sua loja em todos os cantos aqui de Carpina e da região. Eu me vejo assim, o cumprimento das promessas de Deus, porque assim não foi fácil o começo, mas Deus ele tem nos ajudado, nos dado sabedoria para trabalhar, né, nessa área, né, que a área de investimento não é fácil, mas o nosso Deus, e como é para a obra dele, a gente vê o cuidado dele em cada detalhe. Na escolha do tecido, na confecção, a gente vê a mão dele agindo naquele ambiente. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final. Olha,
Essa aqui é Larissa, a filha do irmão Luiz Fernando e da sua esposa, a irmã Lília. Que família bonita. Irmão Luiz, gostei. Foi um momento maravilhoso. A gente aprendemos muito e também sentimos a presença de Deus neste lugar. E queremos agradecer a abertura da sua casa para que hoje fosse feito esse programa que eu tenho certeza com muito carinho vai chegar aos lares de cada um que está nos assistindo. Amém, presbítero. Também me sinto alegre e também pelo privilégio também de receber a equipe Jesus Fonte de Vida no nosso lar. Para mim também fico bastante grato. Eu, minha esposa, minha filha, a gente compartilhar uma parte do que Deus fez em nossas vidas. Muito bem. Paz do Senhor. Amém. Tu tá pronta para cantar daqui a pouco? Sim. Muito bem. E a gente vai encerrar com a nossa cantora, mas antes eu vou me despedir da irmã Lília. Irmã Lília, muito obrigado por este momento na sua casa. Que Deus possa lhe recompensar. E convide o povo para a sua loja. Amém. Nós agradecemos, né, de estar participando do podcast. Convidamos também a todos para nos fazer uma visita. O endereço fica aqui no bairro Jardim Neópolis, na rua 4, número 793. Muito bem. Paz do Senhor. Até a próxima, se Deus permitir. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe vocês. E agora vocês vão ficar com esse lindo clipe. E lembre-se, nós teremos outro podcast nos próximos dias. Fique atento às nossas redes sociais e confira esse lindo louvor nesse momento com a irmã Larissa. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase um ano lá em casa.
Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.